Capítulo 2. O mandato masculino. Venho de uma família de cavaleiros, como soldados que montam a cavalo. Meu bisavô foi patrulheiro de cavalaria nas fronteiras do Velho Oeste. Meu avô comandou o último regimento de cavalaria do exército em 1938, acredite ou não. A essa altura, nossa família mudou de cavalos para tanques, e tanto meu pai como eu servimos como oficiais de tanque. Isso é suficiente para dizer que possuo uma quantidade razoável de apetrechos de cavalaria. Na verdade, estou escrevendo este capítulo em uma escrivaninha sob a gravura de um cavaleiro atirando montado em sua sela. De todos os grandes filmes de cavalaria, nenhum ocupa um espaço mais querido em meu coração do que o clássico de John Wayne, Legião Invencível, interpretando o capitão Nathan Brittles, um veterano grisalho da Guerra Civil que está enfrentando o fim de sua carreira. O Duque é a própria masculinidade ambulante. Quando eu era um jovem oficial de cavalaria, não apenas assisti a esse filme cerca de umas 1000 vezes, como também absorvi muito de seus etos. Qualquer um que tenha visto esse filme pode lhe dizer que a visão de masculinidade do Capitão Brittles pode ser resumida em 3 palavras. Nunca se desculpe. Seguidas vezes, ele reúne seus tenentes infelizes, sempre com a mesma ênfase. Nunca se desculpe, senhor. Receio ter levado esse conselho mais a sério do que deveria. Como resultado, meus primeiros 20 e poucos anos foram um pouco mais arrogantes do que precisavam ser. Quando me tornei cristão, contudo, aprendi que nem toda fala masculina nos filmes de John Wayne deveria ser adotada. Nunca se desculpe pode parecer uma ótima fala na teoria, mas na prática pode aliar-se à natureza pecaminosa de um homem para torná-lo autoritário e arrogante. À medida que fui me familiarizando cada vez mais com as escrituras, aprendi sobre 2 outras palavras que resumem muito melhor como um homem deve viver. São as 2 palavras que você leu no capítulo 1, palavras que revisitaremos ao longo deste livro: cultivar e guardar. Juntas, essas 2 palavras servem como um resumo do mandato da Bíblia para o comportamento masculino. Os homens são chamados para ser homens cumprindo sua vocação diante de Deus neste mundo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Gênesis 2:15. De fato, nossa vocação na vida é simples assim, embora não seja fácil. Devemos nos dedicar a cultivar, construir e guardar, proteger tudo que for colocado sob nossa responsabilidade. O que exatamente essas 2 palavras significam? Vamos tomar alguns instantes para olhar mais de perto. Cultivar, trabalhar como um jardineiro. Primeiro vamos considerar avad, o termo hebraico traduzido em Gênesis 2:15 como cultivar. Essa é uma palavra extremamente comum no Antigo Testamento e pode aparecer como um verbo ou um substantivo. Como verbo, geralmente significa trabalhar, servir, cultivar ou realizar atos de adoração. Como substantivo, costuma indicar servo, oficial ou adorador. Como o contexto de Gênesis 2 é o Jardim do Éden, devemos primeiro considerar como avad se aplica no sentido agrícola. Adão foi chamado por Deus para preparar e cultivar o jardim para que ele crescesse e gerasse abundância de frutos. Assim, o comando para cultivar está associado ao mandato anterior de ser fecundo e encher a terra. Gênesis 1:28. O que faz um jardineiro para que o seu jardim cresça? Ele cuida do jardim, ele o cultiva, ele planta sementes e poda galhos, ele cava e fertiliza. Seu trabalho torna os seres vivos mais fortes, belos e exuberantes. Enquanto trabalha, ele é capaz de contemplar e ver que realizou coisas boas. Existem fileiras de árvores altas, ricos campos de trigo, vinhedos abundantes e canteiros coloridos de flores. Meu trabalho de verão favorito na faculdade era trabalhar para um paisagista. Todos os dias íamos de carro ao local do trabalho, em geral, à casa de alguém, para plantar árvores, construir muros de jardim e colocar fileiras de arbustos. Era um trabalho difícil, mas gratificante. O que eu mais gostava era de olhar no retrovisor quando íamos embora e ver que tínhamos feito algo bom e que iria crescer. Segundo a Bíblia, esse tipo de trabalho descreve uma das 2 principais plataformas da vocação de um homem. Não que todos os homens devam literalmente trabalhar como jardineiros. Antes, somos chamados a cultivar qualquer campo que Deus nos tenha dado. Os homens devem ser plantadores, construtores e cultivadores. A vida de trabalho de um homem deve ser gasta realizando coisas, geralmente como parte de uma empresa ou de outro grupo de pessoas. Devemos investir nosso tempo, nossas energias, nossas ideias e nossas paixões em trazer coisas boas à existência. Um homem fiel, portanto, é aquele que se dedicou a cultivar, construir e criar.
Veja a vida profissional de um homem cristão, por exemplo. Tratarei disso mais detalhadamente no próximo capítulo, mas por ora, vamos observar que nossa vocação para o trabalho significa nos investirmos na realização de coisas de valor. Os homens deveriam usar seus dons, talentos e experiências para obter sucesso em causas que, se forem casados, tragam provisão para suas famílias. Isso pode ser qualquer coisa que conquiste um bem. Um homem pode fazer óculos, realizar pesquisas científicas ou gerenciar uma loja. Os exemplos são quase infinitos, mas em cada caso, nosso mandato para o trabalho significa que devemos dedicar-nos a construir coisas boas e alcançar resultados dignos. Não há nada de errado em um homem que trabalha simplesmente para ganhar um salário, mas o cristão deseja corretamente que seu trabalho traga mais do que dinheiro para si mesmo e sua família. Os homens cristãos também devem desejar cultivar algo digno para a glória de Deus e o bem-estar de seus semelhantes. Certamente, nosso jardim inclui não apenas coisas, mas também pessoas. Vários capítulos deste livro abordam relacionamentos, mas por enquanto vamos simplesmente reconhecer que o chamado do homem para cultivar significa que devemos nos envolver com o coração das pessoas colocadas sob nossos cuidados. As pessoas que trabalham para nós, aquelas que ensinamos e mentoramos, e mais especificamente, nossas esposas e filhos. Os dedos de um homem devem estar acostumados a trabalhar no solo do coração humano, o coração daqueles a quem ele serve e ama, para que ele consiga realizar parte do trabalho mais valioso e importante desta vida. Esse mandato bíblico de cultivar aqui, com ênfase em desenvolver e cuidar, destrói um grande equívoco em relação aos papéis de gênero. Fomos ensinados que as mulheres são as principais nutridoras, enquanto os homens devem ser fortes e silenciosos. Mas a Bíblia chama os homens a serem cultivadores, e isso inclui ênfase significativa em cuidar do coração daqueles que estão sob nossa responsabilidade. O marido é chamado a nutrir sua esposa emocional e espiritualmente. Esse não é um ato secundário de seu chamado como marido, mas é fundamental e central para seu chamado masculino no casamento. Da mesma forma, um pai é chamado a ter o propósito de lavrar e nutrir o coração de seus filhos. Qualquer conselheiro que tenha lidado com questões da infância pode lhe dizer que poucas coisas são mais prejudiciais a uma criança do que o afastamento emocional de seu pai. Há uma razão pela qual tantas pessoas estão paralisadas por causa de seu relacionamento com os pais. Deus deu o chamado primário de nutrição emocional e espiritual aos homens, e muitos de nós falham em executá-lo bem. É através do braço masculino ao redor do ombro ou de um tapinha nas costas que Deus concede acesso mais rápido ao coração de uma criança ou de um empregado. Homens que procuram viver o mandato masculino serão nutridores. Guardar, proteger como um cavalheiro. A outra metade do mandato masculino é encontrada na palavra guardar. Aqui o significado básico é proteger ou defender. Isso está contido em outra palavra hebraica comum, chamar, traduzida por termos como vigiar, guardar, proteger, tomar sob custódia ou cuidar. A palavra é usada para soldados, pastores, sacerdotes, guardiões e funcionários do governo. Particularmente, amo o modo como Deus usa essa palavra em relação a si mesmo. Com frequência, o Senhor afirma que guarda e protege aqueles que confiam nele. De fato, chamar é a ideia por trás da poderosa imagem bíblica do Senhor como uma torre ou uma grande fortaleza. Veja, por exemplo, as grandes palavras do Salmo 121 que começa assim: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. À medida que continuamos no Salmo, vemos cada vez mais que a maior parte da ajuda que Deus nos dá vem na forma de guardar, a mesma palavra usada no chamado de Adão em Gênesis 2,15. O Salmo diz: Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. Isso diz que Deus está vigiando o seu povo para que não caia. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor está sempre na ativa, guardando o seu povo. O Salmo conclui: O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Deus cuida dos crentes durante todo o tempo, protegendo-nos do mal e especialmente preservando nossas almas imortais para si mesmo. Que descrição maravilhosa do ministério de guarda de Deus. Seu chamado para os homens cristãos é parecido. Devemos vigiar e guardar tudo que o Senhor colocou sob nossos cuidados. Esse chamado para guardar completa o mandato masculino da Bíblia. Um homem não deve apenas empunhar o arado, mas também carregar a espada. Como senhor abaixo de Deus no jardim, Adão não deveria apenas torná-lo frutífero, mas também mantê-lo seguro.
Da mesma forma, nosso mandato básico como homens cristãos é cultivar, construir e desenvolver, tanto coisas como pessoas, mas também servir de guarda para que as pessoas e as coisas fiquem em segurança, para que o fruto do cultivo e da nutrição seja preservado. Ser homem é pôr-se de pé e ser contado quando há perigo ou algum mal. Deus não deseja que os homens fiquem parados e deixem que danos ocorram ou que a iniquidade avance. Pelo contrário, somos chamados a manter os outros seguros em todas as relações pactuais em que entramos. Em nossas famílias, nossa presença deve fazer com que nossas esposas e nossos filhos sintam-se seguros e tranquilos. Na igreja, devemos defender a verdade e a santidade contra a invasão do mundanismo e do erro. Na sociedade, devemos assumir nosso lugar como homens que se levantam contra o mal e defendem a nação da ameaça do perigo. O retrato da grandeza. O restante desse livro aplicará esse mandato masculino às várias áreas da vida e do serviço masculinos: trabalho, lar e igreja local. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2:15. E ele ainda está chamando os homens para fazer com que coisas boas cresçam e para manter as coisas preciosas em segurança. Se refletirmos um pouco, veremos que esses são os compromissos que costumamos admirar nos grandes homens, e isso não deveria nos surpreender. Os homens verdadeiramente grandes são servos que se entregam a uma causa digna e líderes que se levantam pelo que é certo. Se pensarmos a respeito, é isso que admiramos em todos os filmes de John Wayne. Tirando o estúpido ditado "Nunca se desculpe" de Legião Invencível, vemos que praticamente tudo que o Capitão Brittles faz recai nas categorias de cultivar ou guardar. Se queremos ser os homens que Deus nos chama a ser, homens que são justamente admirados e respeitados por aqueles a quem amamos, homens que cumprem fielmente o dever diante de Deus, então tomaremos como nosso lema e palavra de ordem o mandato masculino que nós, como homens, recebemos de Deus. Vamos cultivar e guardar. Questões para reflexão e discussão. O autor expressa a preocupação com o fato de que os homens foram ensinados a ser fortes e silenciosos. O que há de errado com um homem emocionalmente distante? Como sua vida foi beneficiada pelo ministério de cultivo do coração de outro homem? Ou como você sentiu falta desse ministério? Em quais relacionamentos o Senhor desafiaria você a se envolver mais com o propósito de nutrir e cultivar o respectivo crescimento? Gênesis 2:15 mostra que os homens devem ser guardiões, protetores. Quais são as ameaças para as pessoas ou coisas sob seus cuidados? Como você deveria pensar sobre seu chamado para mantê-los seguros? E por último, o autor afirma que o mandato masculino é simples, mas não é fácil. Esse é um conjunto simples de ideias? Se for, isso as torna sem importância? Por que não é fácil cumprir este mandato se as ideias são simples? Quais mudanças são necessárias em sua vida para que você possa abraçar melhor o chamado que Deus deu ao homem no jardim? Capítulo 3. A vocação sagrada do homem para o trabalho. Ninguém respeita um homem que não trabalha, é simples assim. Tudo bem se um homem for burro, feio ou até um pouco desagradável, desde que trabalhe duro, mas nada é pior que um cara que não trabalha. Considere o desprezo a que o apóstolo Paulo relega a um homem preguiçoso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma, segundo Tessalonicenses 3:10. O cristianismo não diz, bem, se ele não trabalha, nós apenas lhe daremos o que ele precisa. Não. Paulo diz, deixe-o passar fome até ele começar a trabalhar. Por que é assim? Porque os homens são feitos por Deus para trabalhar. Os homens têm o dever de trabalhar. Os homens gostam de trabalhar e se sentem muito bem quando trabalham duro. A vida de um homem é uma vida de trabalho. Isto é bom e agrada a Deus. O trabalho aqui e agora. Não estou tentando romantizar o trabalho. Percebo que às vezes muitos homens toleram, não gostam ou até mesmo detestam seus empregos. Mas por trás de boa parte dessa frustração com um trabalho insatisfatório está o reconhecimento no fundo do coração de um homem de que o trabalho deve ser significativo e agradável. Os caras que coletam lixo no meu bairro quase sempre parecem gostar de seu trabalho. Em geral, operando em trios, esses homens são como uma máquina bem lubrificada. Um dirige o caminhão com habilidade e prazer, enquanto os outros dois correm como atletas para pegar os latões da rua e esvaziá-los no triturador, pulando na traseira do caminhão quando necessário. Nas minhas limitadas interações com esses homens, eles se mostram agradáveis e atentamente concentrados em seu trabalho. Eles podem não estar em uma posição a que muitos de nós aspirariam. Pode não ser uma tarefa particularmente agradável, e não imagino que muitos queiram fazer isso durante toda a sua carreira.
mas é um trabalho honesto e honrado, e tudo indica que eles o consideram satisfatório. Para mim, isso fala muito sobre o valor intrínseco do trabalho. Trabalho, identidade e o efeito do pecado. Provavelmente todo homem já provou, em algum momento, a profunda satisfação de um trabalho bem acabado. Por que o trabalho tem esse valor intrínseco? Porque fomos feitos para ele. Deus colocou Adão no jardim e o pôs para trabalhar. Portanto, porque Deus é bom e escolheu ser glorificado por meio de nosso trabalho, podemos desfrutá-lo e encontrar uma parte significativa de nossa identidade nele. De fato, conquanto consideremos o trabalho em equilíbrio adequado, mantendo nossa identidade primária em Cristo, Deus quer que investamos uma paixão significativa em nosso trabalho e encontremos significado verdadeiro nele. Em diversos momentos, todos nós lutamos contra as tentações da glória humana, do poder egoísta ou dos prazeres pecaminosos que podem ser associados ao trabalho. Às vezes, podemos perceber que boa parte de nossa identidade tornou-se condicionada a quem nós somos profissionalmente. Certamente nada disso é culpa do trabalho. Tudo isso tem origem em nossos corações pecaminosos e em nossa capacidade trágica de manchar tudo que tocamos com idolatria e egoísmo. No entanto, nossa pecaminosidade não altera o fato de que o trabalho é uma vocação sagrada do homem, recebida da mão do próprio Deus. De fato, embora a entrada do pecado no jardim tenha alterado a natureza do trabalho, o chamado de Deus para o homem trabalhar é inteiramente santo e bom. Bruce Waltke diz com razão: o trabalho é um dom de Deus, não um castigo pelo pecado, mas antes da queda, a humanidade tinha tarefas a cumprir. Foi depois que Deus disse a Adão para ser frutífero por meio de seu trabalho que declarou que a criação era muito boa. Gênesis 1:31. Depois da queda de Adão, o trabalho continuou a ser bom para o homem. Mas, devido à maldição de Deus sobre a terra por causa do pecado humano, tornou-se necessário que o homem não apenas trabalhasse, mas que também trabalhasse duro. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3, do 17 ao 19. Em nosso mundo caído, sob a sombra da maldição da morte e da futilidade, ou trabalhamos duro ou nossas famílias sofrem. De acordo com o livro de Provérbios, a diligência no trabalho é uma característica essencial que os homens devem cultivar. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Provérbios 10:4. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Provérbios 12:27. No entanto, por vezes ouço pastores ou psicólogos cristãos afirmando aos homens que nunca devem atrasar-se para o jantar nem viajar para longe a trabalho. Eu discordo disso. É verdade que os homens não devem perseguir seu trabalho tão obstinadamente que os deveres familiares fiquem excluídos ou constantemente comprometidos, mas em nosso mundo caído, os homens têm a obrigação de se esforçar e dar tudo de si no local de trabalho, e isso pode envolver algumas noites de horas extras e viagens de negócios. De todos os homens, os cristãos devem ser especialmente trabalhadores, dando mais do que um dia de trabalho honesto por um dia de salário. Ao pensar em como a necessidade de trabalhar está enraizada na alma do homem e no prazer que podemos obter com o trabalho, acho interessante que até mesmo muitas das coisas que tratamos como hobbies são, na verdade, formas de trabalho. Alguns homens gostam de relaxar através da carpintaria, que é, obviamente, uma forma de trabalhar com madeira. Outros gostam de trabalhar no jardim ou restaurar carros. Alguns homens gostam de pescar, que é um tipo de trabalho, enquanto outros gostam de escalar montanhas, o que parece dar muito trabalho. Meu amor por acompanhar o beisebol envolve bastante matemática, o que torna o passatempo muito mais divertido para mim. Mesmo em nosso lazer, vemos que os homens são feitos para o trabalho. Ecos diários de Gênesis 2. Você já percebeu que quase sempre o segundo assunto que surge quando dois homens se encontram envolve trabalho? Eu me sento ao lado de um homem em um avião e o que ele pergunta? Qual é o seu nome? Eu respondo, Rick Phillips. A próxima pergunta é incrivelmente constante. O que você faz? A forma como respondemos diz às pessoas o que pensar de nós. Posso responder a pergunta de várias maneiras. Posso dizer, sou escritor. Nesse caso, o homem pensará que eu sou uma pessoa interessante com muitas considerações. Ou posso dizer, sou educador. Então ele pensará que eu sou uma pessoa com conhecimento especializado e me questionará mais para descobrir qual é essa área de conhecimento. Se eu disser, sou pregador, ele começará a olhar pela janela com receio de que eu vá perturbá-lo em relação a seus pecados.
Normalmente a resposta que dou depende de estar ou não interessado em conversar. O ponto é que a resposta para o que você faz diz às pessoas muito do que elas querem saber sobre um homem. Em um mundo no qual Deus chamou os homens para trabalhar, isso não deveria ser surpreendente. Você vê a ligação teológica aqui? Nesse exemplo ordinário, temos um vislumbre da profundidade da Escritura, o tipo de brilho que percebemos o tempo todo, se prestarmos atenção. As conversas simples de quem é esse cara que temos com estranhos não são eventos aleatórios, brotam da teologia do trabalho e da vocação enraizada no jardim e registrada em Gênesis 2. O trabalho no céu. O trabalho é tão central para o chamado de um homem que, além de adorar, os cristãos vão trabalhar até mesmo no céu. Vemos isso na parábola das 10 minas de Jesus. A parábola diz que um senhor viajou, confiando uma grande soma de dinheiro a seus servos. 10 deles receberam uma mina cada, o equivalente a cerca de 6 meses de salário. Quando o senhor retornou, verificou as contas. Essa é mais uma passagem que vemos o chamado dos homens para o trabalho. Um de seus servos apresentou um lucro de 10 minas, ao que o senhor respondeu: Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Lucas 19:17. Outro servo ganhou 5 minas e recebeu autoridade sobre 5 cidades. Lucas 19:18 e 19. Jesus ensinou isso para nos instruir sobre seu próprio retorno e a recompensa que será dada aos seus servos fiéis. Qual é a nossa recompensa? Não são férias, mas uma promoção. Nossa recompensa é a capacidade de trabalhar mais ao lado de nosso Senhor no céu. Vemos a mesma coisa na parábola dos talentos em Mateus. Um dos servos investiu seus 5 talentos e ganhou mais 5. Jesus disse-lhe: Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21. Repare novamente que a recompensa pelo serviço fiel é a oportunidade para um trabalho mais glorioso e eterno com Jesus no novo céu e na nova terra, depois que Jesus voltar e o cosmos renascer. Jesus chama isso de entrar no gozo do teu Senhor, que inclui pelo menos a alegria de seu trabalho celestial. Essa é a bênção para a qual somos salvos. Não tenho a menor ideia de como será trabalhar no céu, mas tenho certeza de que será mais satisfatório do que a diversão mais agradável que já experimentei aqui na Terra. O trabalho certo para você aqui. Isso significa que todo trabalho é igual? É claro que não. As pessoas mundanas medem o valor de um emprego pelo dinheiro que paga ou pelo prestígio que oferece. Certamente os cristãos pensam de outra maneira. Nossas preocupações devem ser: este trabalho glorifica a Deus? Beneficia meu próximo? Eu me considero chamado para este trabalho ou pelo menos consigo fazê-lo bem e encontrar prazer nele? Ele provê as necessidades materiais? Ele me permite levar uma vida equilibrada e piedosa? Glorificar a Deus. O Senhor nos fez e nos redimiu para que pudéssemos carregar sua imagem e servir à causa de sua glória. É por isso que existimos. Uma vez que nosso trabalho é tão central para quem somos, devemos perguntar se ele se opõe a esse propósito ao nos levar a associações ou atividades que são pecaminosas. As exigências do meu trabalho me levam a comprometer padrões verdadeiramente bíblicos de comportamento? Um exemplo negativo seria um trabalho de vendas que envolva engano ou uma posição de gerência que exija abuso de funcionários. Uma boa pergunta é: eu me sentiria constrangido se meu pastor visitasse meu local de trabalho? A Bíblia diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6:5. Portanto, devemos perguntar: meu trabalho honra a Deus com integridade e decência? Servir aos outros. Os cristãos também devem buscar ganhar a vida fazendo algo que beneficie outras pessoas. Ao mandamento do Antigo Testamento de amar a Deus, Jesus acrescentou: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Com isso em mente, não vejo como os cristãos podem ganhar a vida fazendo um trabalho que não gere nenhum benefício real para as outras pessoas. Os vendedores de remédios ou aparelhos modernos que oferecem produtos que sabem ser inúteis ou excessivamente caros são um bom exemplo. Outro exemplo seria um especulador no mercado de ações que dedica todas as suas energias a comprar e vender suas próprias ações para ganho pessoal, sem nenhuma intenção de usar os lucros para ajudar os outros. Isso é muito diferente dos corretores de ações que usam seus conhecimentos para administrar de forma hábil o dinheiro de outras pessoas. Existem muitas maneiras pelas quais podemos usar nossos dons e habilidades para beneficiar os outros.
Certamente, como cristãos, podemos encontrar algo para fazer que beneficie outras pessoas e honre a Deus, mesmo que, ao final, ganhemos um pouco menos. Como Jesus disse de maneira direta: não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, 24. Vocação e prazer. Os apóstolos foram especialmente vocacionados por Jesus para servir a ele, e sabiam disso. Paulo descreveu assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Os ministros do Evangelho devem ter esse senso de vocação especial ao seu trabalho. Pastores e missionários devem encontrar em seu trabalho um senso de chamado divino, extraído tanto da motivação interna como da preparação espiritual, que seja confirmado pela Igreja. Em outras profissões, é possível alguém ter a sensação similar de ser a pessoa certa para uma posição específica ou tipo de carreira. Muitas vezes isso é verdade para aqueles que servem os outros de maneiras muito diretas. Médicos e enfermeiros, bombeiros e policiais, por exemplo. No entanto, obviamente, esse senso de vocação mais explícito não é universal. Assim, se como cristão, seu emprego ou carreira não ministerial não parece vir com um selo de aprovação evidente, isso não é necessariamente motivo de preocupação. Para você, a pergunta pode resumir-se a: quando faço bem este trabalho, é algo satisfatório? Uma resposta positiva a essa pergunta é uma boa indicação de que o que você faz cumpre o mandato de Gênesis 2. Necessidades materiais. Se você se encontra em um trabalho em que é constantemente incapaz de atender às necessidades materiais básicas para si mesmo como homem solteiro ou como chefe de sua família, com margem apenas para poupar alguma coisa e dar o dízimo à sua igreja, deve fazer a si mesmo duas perguntas. Primeira, estou me esforçando por um estilo de vida que é irreal à luz do meu potencial de gerar renda? Se você não está exagerando nessa área nem cedendo às poderosas e frequentemente ilusórias tentações do materialismo, então a segunda pergunta torna-se muito significativa. Por que estou obviamente subempregado e o que preciso fazer a esse respeito? Vida piedosa e equilibrada. Se alguns homens estão subempregados, outros estão no que pode ser chamado excesso de emprego. Trata-se de homens que se encontram tão envolvidos em seus empregos que suas vidas estão geralmente em desequilíbrio. Como disse anteriormente, todos nós podemos esperar ter de fazer horas extras ou viajar a negócios vez ou outra, mas Deus nunca espera que fiquemos por longos períodos tão consumidos pelo trabalho que sejamos obrigados a negligenciar a família, os amigos, a vida na igreja ou o tempo diário com Deus. Tempos de trabalho. Obviamente, o que faz de um emprego ou de uma carreira algo certo para um homem pode mudar ao longo do tempo. Minha própria história de trabalho pode fornecer uma ilustração bastante útil. No verão anterior ao meu primeiro ano na faculdade, minha família se mudou para Detroit, Michigan, onde a indústria automobilística americana já começava a mostrar sinais de decadência. Junto com meu irmão mais velho, consegui emprego em uma fábrica de plásticos que produzia peças para carros. Era um trabalho honesto, que dava uma contribuição pequena, embora concreta ao mundo. Entretanto, era um trabalho miserável. Os supervisores nos tratavam como lixo porque éramos garotos de faculdade. De fato, era trabalho escravo. Paulo diz que aqueles que estão presos na escravidão, ou em um trabalho como o nosso, devem contentar-se com a provisão de Deus. Mas, se ainda pode tornar-te livre, acrescenta ele, aproveita a oportunidade. 1 Coríntios 7:21. Bem, assim que outra colocação se tornou disponível, meu irmão e eu saímos da fábrica jurando nunca mais aceitar um emprego assim novamente. Durante o resto dos meus anos de faculdade, meu trabalho de verão era jardinagem. Era um trabalho manual que pagava apenas um salário decente, mas eu gostava de trabalhar ao ar livre, gostava da camaradagem das equipes de trabalho, ficava satisfeito com o que realizávamos e, de qualquer modo, eu tinha apenas necessidades financeiras moderadas. Mesmo assim, minha experiência como força de trabalho braçal aumentou meu entusiasmo pelos estudos. Eu sabia que queria encontrar uma carreira que envolvesse minha mente e minhas paixões ao menos tanto quanto minhas pernas e meus braços. Não causa surpresa que depois de terminar a faculdade, eu tenha sido convocado pelo Exército dos Estados Unidos. Meu pai e meu avô haviam sido oficiais de carreira, e eu havia cursado a faculdade com uma bolsa de estudos do próprio Exército. Meus 20 e poucos anos foram gastos comandando tanques e unidades de reconhecimento que eram quase sempre destacadas ou iam a campo em missões de treinamento. Foram dias ótimos para mim.
nos quais meu caráter e liderança foram desafiados e aperfeiçoados. Por volta dos 25 anos, comecei a me perguntar se o exército era realmente a carreira que eu queria, ou se havia simplesmente seguido os passos do meu pai. Isso certamente era verdade, mas decidi que iria me comprometer com a carreira militar. Lembro-me de pensar que logo gostaria de encontrar uma esposa e sossegar. O problema era que eu ainda estava em missão quase o tempo todo, agora comandando unidades maiores ou ocupando cargos mais importantes. Eu dificilmente estava em posição de sossegar em algum lugar. A oportunidade surgiu quando o exército me enviou à escola de graduação para ser professor da Academia Militar de West Point. Durante esses 2 anos de estudo, algo muito importante aconteceu comigo. Fui convertido à fé em Cristo. Também conheci minha futura esposa e fiquei noivo. No entanto, minha carreira não mudou. Foi somente nos anos seguintes quando Deus me persuadiu com veemência de que estava me chamando para deixar o exército e servi-lo a ele como ministro vocacionado, que dei o passo assustador de deixar minha carreira e me oferecer ao ministério em tempo integral. O tipo de progressão que experimentei é comum a muitos homens. Começamos por baixo e a dificuldade e os baixos retornos dos serviços mais inferiores nos motivam a trabalhar duro na escola e a nos preparar para carreiras mais recompensadoras. Tentamos entrar nos campos em que temos interesse, nos quais o trabalho será agradável e onde podemos prover para as nossas esposas e famílias. Às vezes o Senhor intervém e nos redireciona. Nesses casos, precisamos buscar em espírito de oração seguir sua orientação. Trabalhando para agradar ao Senhor. Eric Liddell foi um corredor cristão escocês que se recusou a competir no Dia do Senhor nas Olimpíadas de 1924. Em Carruagens de Fogo, o filme, que narra sua ousada decisão nesses Jogos Olímpicos, Liddell é retratado compartilhando com sua irmã. Quando corro, sinto que Deus tem prazer. Quando essa fala é citada entre os cristãos, a percepção do prazer de Deus é geralmente apresentada como uma espécie de afirmação ou teste decisivo para saber se estamos ou não fazendo a vontade de Deus. Até aí tudo bem, mas precisamos reconhecer que este teste coloca o foco quase exclusivamente no lado humano. Quando corro, sinto. No entanto, a parte mais importante dessa afirmação são as últimas palavras, que Deus tem prazer. Ao fazer o que ele nasceu para fazer de uma forma que honrava a Deus, a coisa mais importante não era que Liddell sentisse o prazer de Deus, mas que desse prazer a Deus. Ele agradava a Deus. De forma semelhante, os homens cristãos devem usar suas habilidades dadas por Deus ao máximo, buscando dar prazer a Deus por meio do trabalho que oferecemos a Ele. Em todo o nosso trabalho como homens cristãos, em qualquer época que estivermos e onde quer que nos encontremos, na jornada de nossa carreira escolhida, a melhor maneira de honrar a Deus em nosso trabalho é oferecer tudo o que fazemos diretamente ao próprio Senhor. Em todas as coisas, nosso objetivo deve ser agradar a Ele. Essa é a exortação de Paulo. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Uma vez que quase todos nós realizamos nosso trabalho em associação com outras pessoas em um sentido prático, quase tudo que fazemos, fazemos pelos outros. Aqueles que estão nos degraus inferiores da escada são chamados para servir aqueles que estão acima deles de um modo que agrade a Deus. Igualmente, aqueles que estão nos degraus mais altos são chamados a liderar os que estão abaixo deles de um modo que agrade a Deus. Os clientes têm obrigações estabelecidas por Deus em relação aos vendedores, assim como os vendedores têm em relação aos clientes. Fazemos nosso trabalho para os homens de uma maneira que seja agradável a Deus. Isso envolve trabalhar com motivação bíblica e uma atitude de santidade, buscando de forma diligente a excelência, enquanto buscamos amar os outros como amamos a nós mesmos. Servir aos que estão acima de nós. Um trabalhador cristão em um cenário do século XXI é chamado a seguir as instruções que Paulo deu aos servos cristãos da antiga Colossos. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Colossenses 3, do 22 ao 24. Como a própria escola é um tipo de trabalho, usarei um exemplo dos meus pais em West Point para ilustrar isso. Havia um cadete na minha classe que era um cristão dedicado e um líder em estudos bíblicos estudantis. Depois que ele foi reprovado em um exame, chamei-o para discutir sua nota.
Sabendo que eu era cristão, ele disse que eu entenderia que seus estudos bíblicos haviam sido mais importantes do que estudar para o teste em que ele fora reprovado. Na verdade, eu não entendi. Em um nível, esse cadete estava demonstrando uma compreensão teológica pobre, mas ao mesmo tempo, ao apelar para nossa fé em comum, em um esforço para justificar sua preguiça e suas prioridades erradas, ele estava buscando agradar a homens. Depois de exigir que ele permanecesse atento enquanto eu o repreendia, eu o informei de que ele estava desonrando o Senhor ao fracassar em cumprir seus deveres como estudante. Seja como estudante, seja como funcionário, não honramos o Senhor quando negligenciarmos as obrigações de trabalho que aceitamos e que os outros creem que honraremos. Liderar os que estão abaixo de nós. Um pregador deve preparar e entregar seus sermões para o benefício da congregação. Não é agradável a Deus que um homem pregue como se ninguém estivesse ali, mas ele deve pregar de uma maneira que, em primeiro lugar, seja agradável ao Senhor, buscando sua aprovação por ser um ministro fiel de sua palavra, antes de considerar se a congregação vai gostar ou não. Da mesma forma, a primeira obrigação de um empregador ou gerente não é definir políticas ou perseguir metas cujo foco primário seja tornar os funcionários tão felizes e seguros quanto possível. Ao mesmo tempo, ele deve reconhecer que Deus deseja que seus empregados sirvam de maneira significativa, produtiva, lucrativa e adequada aos seus dons e talentos. Isso apresenta inúmeras implicações para a contratação, o treinamento, a alocação e a gratificação dos funcionários. Amar os outros nas interações diárias. Fazer todas as coisas para o Senhor afetará radicalmente a maneira como tratamos os outros na interação básica do dia a dia. Jesus ensinou que, no julgamento final, louvará seu povo pelas menores misericórdias que eles mostraram aos outros em seu nome. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estavas nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, do 35 ao 40. Os cristãos que trabalham para o Senhor lembram que Deus se importa com o modo como tratamos as outras pessoas. Porque nos lembramos disso, tornamos nosso próprio prazer glorificá-lo através da sinceridade, da integridade, da gentileza e do amor. Jesus nos lembra que, quando estivermos diante dele, a grande questão de nossas vidas não será as realizações que alcançamos, as honras que conquistamos ou as riquezas que acumulamos, mas a humildade com que glorificamos a Deus e servimos ao próximo dia após dia. Uma audiência de um. Fui ajudado por uma ilustração que com frequência me lembro e sobre a qual medito. É a história de um jovem e talentoso pianista fazendo seu concerto de estreia no famoso Carnegie Hall. Sua execução foi magnífica e depois que ele deixou o palco, a plateia explodiu em aplausos. O simpático diretor de palco pediu ao jovem virtuoso que voltasse para o bis, mas o jovem se recusou. O homem mais velho respondeu: Olhe através das cortinas, eles o amam. Vá fazer o bis. O pianista respondeu: Você vê o homem velho no balcão à esquerda? O diretor de palco olhou para fora e respondeu que sim. Aquele homem está sentado, e eu não vou sair para o bis até ele ficar de pé e aplaudir. Então, exasperado, o diretor de palco disse: Apenas um homem não está de pé e você não vai fazer o bis? E o pianista respondeu: Veja, aquele homem velho é meu professor de piano. Só quando ele se levantar é que eu voltarei para o bis. Essa história me lembra que não devemos viver para o louvor do mundo, mas para a audiência de um só. Se Deus se agrada com o nosso trabalho, mesmo que o mundo todo se oponha a nós, podemos ficar satisfeitos. Por outro lado, se o mundo está aplaudindo e nos cercando de recompensas, mas Deus está descontente, então temos razão para reconsiderar nossas escolhas. O jovem pianista não tocava apenas para seu professor. Ele ofereceu seu trabalho para abençoar a todas as pessoas presentes. O ponto, no entanto, é que ele entendeu que o verdadeiro louvor e recompensa que ele mais deveria desejar eram os de seu mestre. Assim é também para um homem de Deus. A boa notícia é que, como filhos amados de Deus, Efésios 5:1, que foram aceitos em seu favor por meio da graça de Jesus Cristo, não vivemos e trabalhamos diante de um Deus severo ou difícil.
A ilustração não nos deve dar a impressão de que é impossível agradar ao nosso Deus e Pai, mesmo que o mundo inteiro ame o que estamos fazendo. Antes, diz que devemos, em última instância, medir o sucesso de acordo com os padrões de Deus, dados em Sua palavra. Nosso trabalho deve ser o da fé, oferecido para a glória de Deus e o bem-estar de nosso próximo. Podemos estar certos de que, ao servirmos a Deus fielmente e com um coração sincero, oferecendo-lhe o trabalho que ele nos deu e confiando no sangue de Cristo para nos purificar de todos os nossos pecados e falhas, nosso trabalho receberá as honras do Senhor. Quaisquer coroas que ele tenha prazer em colocar em nossas cabeças, teremos o prazer de colocá-las de volta a seus pés. O Senhor é a nossa audiência de um, e nós servimos ao próximo para louvar a Deus e para que ele tenha prazer em nós. Questões para reflexão e discussão. Você acha que as pessoas vinculam sua identidade ao seu trabalho? O que seu trabalho ou seu estudo em preparação para um trabalho futuro diz sobre você? O autor destaca que, como resultado da queda, o trabalho de um homem é difícil e exigente. Como você experimenta isso? Quais frustrações você enfrenta em sua vida profissional? Como você administra as tensões entre o lar e o local de trabalho para conseguir ser fiel em ambos os lugares? O autor afirma que os homens foram feitos para o trabalho. Você considera que gosta de trabalhar? O material bíblico apresentado aqui o desafia a reconsiderar sua atitude em relação ao trabalho. Se você ainda está na escola, como está se preparando agora para sua futura ocupação? Sobre que coisas específicas você pode orar ao Senhor a respeito de abraçar a vocação de um homem para o trabalho? E por último, como você se sente sobre seu trabalho? O material apresentado aqui sobre como avaliar o trabalho ajuda você a pensar em sua carreira? Você acha que o que faz honra a Deus e serve aos outros? Você estaria disposto a receber uma visita de seu pastor em seu local de trabalho? Quais mudanças você poderia fazer em seu trabalho que tornariam seu serviço mais agradável a Deus? Há algum conflito entre as expectativas de seu chefe e as expectativas do Senhor em relação ao seu trabalho? Como você lida com eventual tensão entre os dois?